Bom dia, professor. Tudo bom? Meu nome é João Batista e essa aqui é a minha solução para a questão bônus, né? A minha tentativa de solução, melhor dizendo, para a solução, para a questão bônus dessa primeira semana da cadeira de teoria, tá? Vou ler rapidamente aqui a nossa questão, só para a gente poder discutir bem direitinho sobre cada um dos pontos e resolver essa questão de uma maneira bem detalhada. Então vamos lá, considere exercícios abaixo, né, que a gente vai apresentar um programa P nos dois exercícios, só que no primeiro, para toda a computação de S1 a SK, o meu K tem que ser igual a 5. E no outro, para toda computação, do mesmo jeito, de S1 a SK, o meu K também tem que ser igual a 5. Porém, ele especifica bem direitinho que o meu S1 ele tem que ser aqui iniciado na primeira linha, aqui na primeira instrução do programa com um certo conjunto de variáveis e valores iniciais ali para as minhas variáveis de entrada. Então, vamos lá. Aí ele faz essas quatro perguntas aqui, que eu quebrei aqui em linhas para ficar um pouco mais fácil de discutir. Qual é a diferença desses dois exercícios? Qual deles é mais fácil e por quê? Apresentar a solução para o exercício mais fácil e explicar por que a solução para o outro exercício não existe, ela é impossível. Tá? Ou então simplesmente a solução é dizer que ele é impossível, mas enfim. Antes de a gente começar com a primeira pergunta, logicamente, né, vamos só dar uma relembrada aqui rapidamente sobre o computação, o que é a definição de computação, como o senhor mesmo falou, que ela é muito importante para a gente poder discutir essas questões, especialmente pelo fato de que a computação é definida por ser uma sequência de k-snapshots, de modo que a sequência respeita a definição de sucessor, né? Então o snapshot SI mais um é o sucessor do snapshot SI, e o meu último snapshot ele é terminal, ou seja, eu não posso decidir terminar minha sequência de snapshots da minha computação simplesmente porque eu quero. Então, eu tenho que terminar porque o meu último estado, né, o meu último snapshot, ele é um snapshot terminal. Então, vale a pena a gente ver isso aqui. Tem outro ponto também que a gente vai ver agora há pouco, agora já já, né? E, enfim, vamos começar aqui com o primeiro exercício. Qual é a diferença entre os dois? Pronto. Basicamente, aqui eu só coloquei alguns rabiscos para conseguir explicar melhor, mas enfim. Qual é a diferença dos exercícios, né? Obviamente, a diferença ela está residindo bem aqui nessa última parte, que é a especificação dos meus snapshots que compõem a minha computação. Então, aqui nesse início, eu tenho aqui simplesmente um conjunto de snapshots e eu digo que para toda a computação, a minha lista de snapshots ela tem que ter esse k igual a 5, ou seja, como isso aqui é uma lista, então eu tenho aqui um snapshot, eu tenho outro snapshot e o meu snapshot do estado terminal ele está aqui. E isso aqui eu só posso ter exatamente 5 snapshots, nem mais nem menos. Isso para todas as computações. Já na parte de baixo, o que a gente tem aqui? Eu tenho a mesma coisa, eu tenho essa mesma restrição, só que ele deixa específico que o meu primeiro snapshot, meu snapshot 1, ele tem que começar com a minha instrução 1. E por que isso é interessante? Isso na verdade foi um ponto que me deixou com muita dúvida na questão e eu acredito que depois eu entendi por que eu tinha essa dúvida. Eu confundia muito os índices dos snapshots com o número das instruções. Então, se eu tenho, por exemplo, o snapshot S1, eu pensava que, ele aqui, como ele é o primeiro snapshot, ele vai ser a primeira instrução. E depois eu percebi, quando eu fui ler com cuidado as definições, que isso não necessariamente é verdade. Isso aqui é simplesmente a única restrição que eu tenho quanto aos índices é que o meu snapshot SK ele tem que ser terminal. Então, eu tenho uma única restrição, que meu último snapshot ele tem que ser terminal, como está escrito bem aqui. Só que eu não tenho nenhuma restrição ao meu snapshot de início, meu S1. Meu S1 ele pode ser qualquer coisa. Então, considerando que eu tenho aqui uma computação de tamanho 5, eu posso querer começar minha computação, beleza, do meu estado inicial, que é o caso que acontece com o meu segundo exercício. Só que é perfeitamente normal e aceitável eu querer começar minha computação através desse estado aqui, ou desse estado. Porque uma computação ela é isso, ela é uma sequência de snapshots. Então meu snapshot ele pode começar onde eu bem entender se não especificar ele. E é aí que começa a diferença dos exercícios. Ao especificar que o primeiro snapshot ele tem que ser a primeira instrução, definido por esse 1 aqui, né, que é a definição de um snapshot, ele é uma tupla, podemos dizer, de um número de instrução e uma certa variável aqui que vai definir os meus valores iniciais. Então, por exemplo, se eu tenho um x1 igual a 5 e meu y inicia em 0, e se eu uso alguma variável local dentro, por exemplo, um z1, ele também tem que iniciar em 0, né? Então, tudo isso aqui tem que estar definido dentro do meu estado inicial.
Só que esse estado inicial ele não é muito relevante para a gente, por enquanto. Mas sim, para esse exercício é muito relevante o número da instrução inicial, o número da instrução que está se referindo a esse snapshot. Então, na parte de baixo eu posso começar apenas do meu primeiro snapshot. Aí sim eu digo, para toda computação que começa esse snapshot aqui, ou seja, para todas as variações que eu tenho no meu estado inicial, eu só posso ter 5 snapshots na minha computação. Enquanto isso, no meu outro exercício, no exercício 1, a gente já tem um caso muito mais flexível. Para todas essas instruções, eu posso ter que meu S1 começa nela. Então eu posso começar aqui, aqui, aqui. Posso até começar na instrução final aqui já. Na penúltima instrução, penúltimo snapshot que... Não penúltimo snapshot, perdoe. Na última instrução aqui, que vai em seguida ser o estado terminal. Então, a gente tem essa diferença principal, onde a gente tem a especificação desse meu snapshot 1. E conforme a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, a gente vai ver que essa restrição ela é não só um bônus pra gente, né, fica mais fácil, como ela é necessária pra gente poder resolver essa questão. Então, a gente acabou já falando um pouco de qual dos exercícios é mais fácil e por quê. O segundo exercício ele é bem mais fácil. Então, você aqui que eu tô circundando aqui, botando um quadrado aqui ao redor, ele é o exercício mais fácil e o primeiro exercício ele é o exercício mais difícil. E por que isso? Justamente pelo que eu falei. O meu exercício 2 ele especifica bem direitinho qual deve ser a minha primeira instrução, enquanto o segundo exercício ele deixa isso extremamente solto, né, bem livre. Então eu tenho uma quantidade muito maior de possibilidades de computação aqui do que eu tenho aqui no meu segundo exercício. Eu sempre tenho a computação iniciando no primeiro ponto e fazendo ali o seu percurso, tá? Enquanto no segundo exercício eu posso ter essa computação iniciando, vou até definir aqui de vermelho, em qualquer um desses outros pontos aqui. Então a gente tem essa parte bem mais livre e uma solução bem mais complexa para achar um programa que permita que isso aí aconteça. Tá? Então esse segundo exercício ele é bem mais fácil da gente conseguir fazer e se ele é tão mais fácil a gente consegue apresentar uma solução para ele. A solução do exercício 2 ela é bem mais fácil, né? Logicamente. Basta eu colocar algum programa que a princípio eu posso evitar fazer muitos go-tos nele para evitar que eu tenha múltiplos fluxos diferentes. Então, um exercício bem simples, como por exemplo um código, um programa P, que pega a minha variável de entrada x e incremente ela em 3 e faz um go-to ali só para encerrar o programa, deixar bem explícito que eu estou encerrando esse programa. Ele é um programinha de 4 linhas e que todas as possibilidades de computações dele tem exatamente 5 elementos. Por quê? A gente não tem muitos fluxos aqui, muitos controles de fluxo. A gente não tem, por exemplo, uma checagem aqui que vai para um lado, uma checagem aqui que vai para outro. Não, nada disso. A gente tem um programa bem sequencial e bem procedural, né? Com a única exceção sendo esse ponto aqui, mas ele aqui ele é opcional, foi uma escolha de implementação minha. Que o que a gente vai fazer aqui no caso eu pego essa variável x, incremento em 3 e depois se x é diferente de 0 vai para e. Como a gente não tem valores negativos, né, por enquanto, meu x, o menor valor que ele pode ter é 0, então eu garanto aqui que claramente x ele vai ser maior que 0 e, portanto, ele sempre vai aceitar esse if, logo x sempre diferente de 0, logo eu sempre vou para esse meu goToE aqui, né, que é quase um goTo incondicional, como a gente viu no livro. E quando a gente faz isso aqui, o que a gente vai fazer é basicamente verificar isso aqui e ir para um E. Como o E não existe nas minhas labels, e por convenção também, meu E ele vai aqui para uma linha que não existe, certo? Então, aqui do lado, eu fiz um exemplo, né, da computação com x igual a 0, x iniciando em 0. E a gente pode ver que no primeiro snapshot ele está, querendo ou não, nessa primeira instrução aqui, meu x tem valor 0. Depois do segundo snapshot eu passo a próxima instrução, meu x é igual a 1. Depois eu passo a próxima instrução, meu x é igual a 2. Depois eu passo a próxima instrução, meu x ele vai virar igual a 3. Eu estou aqui no meu snapshot 4. E aqui é onde eu vou fazer a comparação e verificar se eu vou fazer um goTo. Como meu programa ele tem exatamente um n igual a 4 instruções, então, pela definição da computação do goTo, como o meu if ele é satisfeito aqui, eu vou para um e. Como e não existe, eu vou para a linha n mais 1, que no caso 4 mais 1 vai ser a linha 5. A linha 5 não existe e, pela definição, isso aqui é meu estado terminal.
Então, isso aqui é uma computação perfeitamente válida e fácil da gente obter com um programa bem simples. Aqui eu coloquei com x igual a 1, mas se a gente pensar um pouquinho, a gente pode ver que não é difícil a gente definir essa mesma sequência aqui e ver que ela se mantém a mesma para todos os valores possíveis de x, né? Porque o menor valor que x pode ter é 0. Então a gente pode ver que para qualquer valor de x, esse mesmo. A gente vai ter uma estrutura muito parecida, né? Em sua estrutura da computação que a gente pode ter. Então, sim, nesse ponto aqui, a gente tem um programa, dado que qualquer computação nesse programa tem exatamente k igual a 5 snapshots. Tá? Ou seja, é um programa de 4 linhas que vai ter n mais 1, né? 4 mais 1 snapshots. Então, isso aqui seria a solução para esse mais fácil. Não é a única, e é muito mais fácil a gente pensar em soluções que não comportam esse comportamento, né? É muito mais comum a gente ver algo do tipo. Isso aqui é um código bem procedural, eu poderia colocar uma coisa diferente aqui, eu poderia, por exemplo, armazenar y, incrementar y em 3 ou alguma coisa do tipo, tá? Fazer alguma coisa mais útil aqui, mas por fim de só ver a parte mais tranquila, né, do exercício, focar na parte importante do exercício, eu escolhi aqui um programa bem simples, só para mostrar porque esse exercício é fácil de fazer quando a gente tem a descrição que a gente tem aqui, meu primeiro snapshot começando aqui no estado 1. E agora, né, por que a solução para o outro exercício é impossível, né? A gente pode argumentar, não, mas se esse aqui, vamos pensar, se esse aqui ele é o exercício que dá certo para o mais fácil, vamos copiar ele aqui, jogar ele aqui para baixo, para ele não ficar muito poluído ali em cima. Por que será que aquela parte não funciona lá? A gente já viu que se a gente começar nessa instrução, né, com o número de som igual a 1, a gente consegue fazer uma computação com exatamente 5. Só que se a gente decidir começar aqui, por exemplo, a minha primeira computação como é que vai ser? Eu vou ter uma computação que começa ali na minha linha de instrução 3 e meu x ele vai ser igual a 0. Depois de computar essa linha, eu vou para a minha linha 4 com x igual a 1, né? Vamos supor aqui que meu x é igual a 0 nessa parte. Não sei, vamos supor que meu x vai ser igual a um certo valor aqui, que eu vou definir como um m, não m não, um k, um j, pronto. Meu x vai ser um j aqui, o valor dele não é importante por enquanto, então eu sei que esse j é maior que 0, certo? Aí quando eu chego na quarta aqui, o meu x continua j, eu vou fazer aqui a parte do goTo e eu termino aqui com 5. E pode até parecer, não, eu terminei aqui e aqui tem um 5, então tá ok. Beleza, aqui tenho 5. Só que eu não tenho 5, k igual a 5 snapshots na minha computação. Eu tenho apenas 3, que é diferente de 5. Então isso aqui já não funciona muito bem quando a gente deixa livre o ponto que a gente começa a nossa fatiação, digamos assim, a nossa fatia da computação. Porque lembrando, a única restrição que a gente tem é que o nosso estado ele tem que ser terminal, e o estado inicial ele pode ser onde eu bem entender. Eu posso querer colocar ele começando nessa terceira aqui. Então a gente já vê que isso aqui não é uma propriedade que se respeita para qualquer computação, que é o que o exercício ele está dizendo, para todas as computações. Então pode sim ter computações que isso é respeitado, mas se tiver pelo menos uma que não é respeitado, então eu não posso afirmar isso, né? Enfim, se a gente realmente tentar e pensar em algum programa que faça isso, né, que realmente tenha aqui uma lógica complexa, com vários goTos e várias condições, vamos supor que, por exemplo, essa minha última linha aqui, ela é responsável para jogar o programa para o meu estado terminal, eu posso simplesmente afirmar que eu estou começando meu programa nessa linha. Aí se eu começo o programa nessa linha, meu programa ele vai ter exatamente 2 pontos de estado terminal, certo? Beleza, então eu posso mudar isso aqui, fazer com que essa linha ela tenha, na verdade, um comportamento de controle de fluxo que vai para outra linha, de dado alguma variável que antes eu setei quando eu não estava nesse caminho, e essa variável vai para o controle de fluxo, tarará, tarará, tarará. E aí eu posso fazer o mesmo raciocínio, beleza, então finge que eu não estou começando aqui, finge que eu estou começando aqui em cima, então, e faz o mesmo raciocínio. Então eu venho para cá, eu venho para outra, e etc. Só que esse raciocínio, de novo, eu posso refazer o mesmo argumento, pensando nisso aqui. Então, o que acontece, né? Quando eu tenho esse exercício dessa forma, fica praticamente impossível, eu acredito que é impossível, a gente criar um programa que, não importa como a gente computa ele, a gente vai ter um número K
de snapshots para qualquer computação, onde esse k é igual a 5. Quando eu não defino direito onde está iniciando o meu S1, fica muito solto. Eu posso pegar uma computação que seja um fragmento de qualquer parte do meu código, desde que minha última iteração seja um estado terminal. Meu último estado, meu último snapshot, seja de um snapshot de um estado terminal. Então, dá pra gente ver que fica quase impossível isso aqui. E mesmo se eu quisesse, eu poderia tentar fazer aqui um código com vários gotos e várias lógicas, mas chega um ponto que ou eu vou ter que escrever um código infinito para isso, e isso não é viável, ou então eu vou ter casos no meu código em que eu vou ter alguma computação com o número J de snapshots, onde meu J ou ele vai ser menor que 5, que é o caso quando a gente, por exemplo, começa aqui e ele termina antes de completar 5 iterações, ou ele vai ser bem maior que 5, ou seja, eu vou precisar fazer tantos gotos para garantir isso, que no final eu vou ter que ter algumas partes extras ali que são referentes à computação do meu goto. Então, essa é a minha solução. Eu pensei bastante nela, eu acredito que ela esteja certa, mas eu gostaria que se eu tivesse algum problema na minha solução, que o senhor apontasse para mim, para que eu possa suprir essa dor aí, né, da disciplina. Enfim, muito obrigado pela atenção.